quero te propor, Felipe, agora aquela viagem comentada pelas 7 faixas do concreto. Né? Não precisa ser uma análise técnica, assim, pode ser lembrança de estúdio, erro de gravação, alguma treta na mixagem, uma inspiração do nada, beleza? Uhum. Vamos lá. O álbum abre com nada mais, nada menos que Até Quando Esperar. Essa música virou um hino, eu acho que é presença obrigatória em todos os shows da Plebe, acredito eu, né? E, cara, eu só vou jogar confete, assim. Confete, né? Confete não, confete. Porque eu acho uma das grandes músicas do rock Brasil de todos os tempos. Até Quando Esperar. Eu gosto de tudo. Elogio demais, até eu desconfio. Mas então, por isso que eu falei, vou parar de falar porque eu só vou ficar jogando confete. Eu gosto muito desse álbum. Mas olha que interessante. Olhando para trás, parece meio óbvio, né? Nossa, a música de uma coisa. Mas tem um rapaz que, por acaso, estará em Porto Alegre e vai no show, chamado Militão. O Militão aparece muito no livro. O Militão, ele era da banda 69. Apesar de sugestivo o nome, na verdade não tinha nada disso. Era mais porque os Beatles acabaram em 69. 69. Né? Então tinha o quê? Né? A banda era bem Beatles. Inclusive eles tocavam Ei, ei, seu carteiro! Uou! Né? E ele foi muito importante, marcou muito show, um grande agitador cultural, foi muito importante na história da Plebe, sou muito agradecido a ele. Ele aparece bastante no livro, eu estou ansioso para tomar uma cervejinha com ele, está morando em Porto Alegre. Legal. E ele que me deu o primeiro toque, que Até Quando Esperar tinha uma coisa especial, porque, cara, a gente está no meio do turbilhão, né? A gente fez o show, esse foi o primeiro show grande das bandas. Legião, eu acho que estava para lançar o disco. Alguém vai ter que me corrigir, assim. Ou tinha acabado de lançar. A Plebe sem disco, né? Sem muita perspectiva ainda. Tinha aquela promessa do Carioca, mas, né? Promessa de Carioca, né? E tinha o Traje a Rigor tocando. A gente tocou no ginásio de esportes. Então foi o primeiro grande show. E a gente tocou Até Quando pela primeira vez. E ele chegou para mim e falei, nossa, aquela música, cara, põe vocês num outro patamar, sabe? Eu não via isso. A gravadora não via isso. Tanto que a música de trabalho, né, que é o single, foi minha renda. O clipe do Fantástico foi minha renda. Ninguém dava bola para Até Quando. Aí Até Quando começou a tocar espontaneamente. Olha que loucura. E era uma era muito legal, porque os DJs ainda tinham um pouquinho de autonomia. Sim. Hoje em dia não é tudo empurrado goela abaixo, né? Então é muito raro você ter uma coisa assim espontânea acontecendo, né? Muito difícil. E é muito triste, isso meio que mata a música. Claro que sim. Porque claro que sim. toda a história do rock and roll é calcada em cima dessas coisas que aparecem do nada, tipo, meu Deus, o que é aquilo? Mas nem sempre. Ó, lembra do disco do Born to Run, do Bruce Springsteen? Foi um dos maiores investimentos num disco já feito na história até então. Né? Então nem tudo é tão, né? Mas às vezes tira sai pela culatra, eles investem, né? Aqui você teve aquele negócio do Júnior, Mil Anjos, eu não sei o que era, que estavam vendendo como Led Zeppelin novo, é uma porcaria que empurraram. Então nem sempre vai, nem sempre dinheiro empurra o negócio. Mas aí quando você tem o talento, você tem o momento, você tem ressonância, aí fica mais fácil. No nosso caso não tinha o dinheiro, mas tinha o momento e a ressonância. Então a Plebe, através de Até Quando Esperar, que meio que apresentou a gente ao Brasil, teve uma ressonância assim da nossa realidade em Brasília, porque quando eu falo assim, não é nossa culpa, nascemos com a benção, apesar que falei isso vez passada, eu matei a língua portuguesa, nascemos já com uma benção, né? Você lembra o exemplo que eu usei para justificar? Lembro do Meu Mundo e Nada Mais, do Guilherme Arantes. Quando eu fui ferido, né? Então, nascemos com a benção. Essa benção, na verdade, ter tido oportunidade de ter uma educação, de falar uma segunda língua, de morar no outro país. E isso era fácil para a gente, porque não por causa que alguém era barão, nada disso, mas os pais de todo mundo são acadêmicos. Esse é o diferencial do rock de Brasília. E acadêmicos saem do Brasil para fazer mestrado e doutorado. Né? Então, os pais do Fei, do Flávio, do Capital, ex-aborto, eram acadêmicos. Meu pai viajava o mundo, era acadêmico. O pai do André foi fazer
mestrado na Inglaterra e eu acho que mestrado em Nashville e doutorado na Inglaterra, acadêmico. Então, isso que deu a oportunidade desse pessoal de falar uma segunda língua, de ter morado, né, no país. Então, quando o pós-punk explodiu, essa é a grande magia. Isso é tão importante. Não se perdia nada na tradução, que a gente estava pegando diretamente na fonte, e literalmente, porque a gente estava em Brasília, e por conta dos malotes diplomáticos, dos nossos amigos filhos de diplomata, a gente conseguiu os discos, fitas e livros em poucos dias depois de lançado. Poucos dias. Então, em termos de inspiração, eu não consigo enfatizar tanto quanto deveria isso. Imagine você com os hormônios à flor da pele, com 14 anos de idade, e ouvindo isso enquanto que está saindo, sabe? Joy Division lançando disco novo, The Clash lançando London Calling, a gente absorvendo aquilo em real time, cara. Nossa Senhora, mudou a vida de todo mundo, né? De todo mundo. E o mais importante, e eu encontrei meu nicho, porque até então eu era um menino deslocado, ouvindo rock setentista, mas quando o punk apareceu, e todas essas músicas, assim, eu falei isso semana passada, é como se eu estava conhecendo aquelas bandas, mas as bandas já me conheciam. E a identificação das letras foi incrível, né? É isso. Isso faz toda a diferença, realmente. Mas voltando Até Quando Esperar, ela realmente é especial, né? Seja pelo lance, o arranjo ali, foi o Ebert que sugeriu, né, trazer o Jaquinho. O Ebert queria o cello. E queria um cello. Tem um momento muito engraçado, porque eu era o mais punk da galera. Eu falei, não, tá maluco? Sim, você fala isso. Objeção meritíssimo, lembra disso? Você fala do livro. I object. Né? I object. Objeção meritíssimo. Aí, seu jogo, depois a gente segue seu jogo com naipe de metal. Naipe de metal? Objeção meritíssimo. Aí vamos chamar o Jorge Israel, do Kid de Abelha. Kid de Abelha! Né? Vamos chamar a Fernanda Abreu para fazer o backing vocal de Sex Careta. Sex Careta, tu tá maluco, cara, né? Mas é a coisa da idade, Felipe. É 18 anos. É o lance da maturidade. Você acreditava naquilo e nada poderia mudar aquilo. Isso é muito engraçado ler isso no livro, né? A gente está em contato com o Jaquinho, Jacques Molenbeek, que gravou o cello, perdão, e com o Ebert, para a gente fazer uma versão nova. Vamos ver se vai funcionar. E atenção em segunda mão, porque eu acho que eu falei falei semana passada, a gente vai relançar o Concreto Já Rachou, edição especial em vinil, vai ter um compacto com as demos, foto, release e panfleto, num box set muito especial para colecionador, né? Então isso está sendo negociado agora. Nossa Senhora, eu preciso. E é engraçado que o Jacques, ele chegou a tocar com Xangai, Elomar, né? Música erudito com um pé no rock, MPB, e depois ele saiu para tocar com Tom Jobim, tocaria com Sting, quer dizer... Sim, Barca do Sol ele tocava, né? Que flertava um pouco com essa coisa do progressivo e tudo. Total. Então, aí ele gravou o cello, só que olha só que engraçado, você ouvindo a música, você fala assim, mas é claro, pô, tem o cello, eles vão abrir a música com o cello. Não, a música era... Ele abria direto. Na hora de solar, aí veio o produtor, né? Na hora de equalizar o cello, né? O Renato Luiz, que era o técnico do som, ele sola. Para quem não sabe, sola é quando você tem um multicanal, você aperta o botão, você só ouve uma coisa. Eu quero ouvir o bumbo. Vai estar a música tutupá, você aperta o tutu, né? Então a mesma coisa com o cello. Né? Solado. E o cello estava lindo. Aí o Ebert virou para o lado, vem cá, vamos colocar isso na introdução. Mas não é um copy-paste como você faz no digital. Você tem que gravar para outra fita, cortar e colocar na frente da master, na mão. Ninguém pensava nisso. Ninguém sabe. Por exemplo, quando chegar em proteção eu falo. Mas olha só que loucura. Se o Jaquinho tivesse ouvindo o headphone um pouquinho mais alto, você teria ouvido atrás, né? E não daria para usar. Então, talvez um dos riffs mais emblemáticos do rock brasileiro não existiria. Quer dizer, existiria na música, mas não isolado. Não isolado, se ele estivesse usando o headphone mais alto. É muito louco isso, né?
Porque a música por si só é baita, assim, né? A melodia dela ela é gostosa de cantar, aquela mudança ali no meio, posso vigiar teu carro, é muito legal e tal. Cara, mas é a cereja do bolo, como se diz, né? Aquele cello introdutório e tudo assim, leva a música para um outro lugar, assim, para um outro patamar. A gente usa o cello ao vivo, né? Uhum. E quando solta o som original, né? Nossa Senhora, os olhos assim brilham, né? Tem fã que chora na frente, assim. Mas é Muito legal. emocionante. Que nem eu falei, a gente está renovando o público e é tão engraçado ver gente nova, assim. E não são filhos de fãs. São fãs, assim. Claro, o YouTube, as redes sociais devem ajudar muito, porque cá para nós, né? Dos anos 2000 para cá, você não tem tido a mesma. Atenção, deixa eu me corrigir aqui. Sim. Você tem a mesma verve. Eu sou produtor, já produzi mais de 40 discos, inclusive Super Guide, você tem a banda com essa pegada. Só que muitas delas não conseguem chegar ao mainstream, que é a rádio. E isso me angustia muito. Né? E na década de 80 e pouco dos 90, você tem muito disso. Você tem essas composições. E talvez, friamente falando, talvez o nível de composição é um pouquinho mais alto. Assim, isso. Sorry, mas Eu acho que sim. Não, mas eu acho que sim, eu concordo com você. E isso está se perdendo um pouco. Eu espero que mude, que venha uma nova onda assim, de compositores que tem, né, aquilo que você falou, mas que apareçam. Que é muito fácil falar, e é uma coisa que não é. Né? Fala assim, hoje em dia você é detentor do que você escuta e tal, você ouve o que você quer, é muito fácil tal. Não é bem assim, né, que a gente sabe que os algoritmos é que ditam, porque o povo é preguiçoso, o povo escuta o que oferecem para ele. Poucas pessoas vão atrás realmente de um diferente e tal. Enquanto o mainstream tiver essa porcaria que tá, a galera vai estar consumindo. E um artista de valor, assim, que merece ser ouvido, merece ser descoberto e tudo, vai estar lá muito nichado ainda. Né? Infelizmente, eu queria muito que isso mudasse, mas enfim. É só um desabafo, meu. Letra toda sua, né? De Até Quando? Toda sua, né? Não, minha do André. Não, isso é importante. A letra apareceu em cima de uma frase que o André tinha feito, com tanta riqueza por aí onde está a sua fração. Aí eu levei aquilo para casa e eu fiquei, ficava pensando, porque eu vi muito Gang of Four, né? Foi o André que trouxe, né? É importante falar isso. Quando o André voltou da Inglaterra, depois do mestrado do seu pai acadêmico, né? Doutorado, perdão, ele trouxe uma tonelada de discos que virou o norte, né? Virou a bússola, sim, quase que moral também, né? Dessa turma toda, né? Inclusive do Renato. E ele trouxe uma banda chamada Gang of Four. E eu não conhecia, né? Aí eu vi Entertainment, na verdade, tipo, what the fuck, né? Incrível. Incrível, incrível, incrível. E assim, com tanta riqueza por aí, cadê seu, sabe? Cara, tem um leve tom marxista e o Gang of Four são explicitamente marxistas, né? Então, isso era a minha preocupação, porque naquela época a gente ainda não tinha muito. Já tinha, perdão. Já tinha contato com o punk paulista. E eu falo isso com uma reverência enorme, né? Igualmente incisivo. Só que punk paulista cá para nós era um pouco mais didático, digamos, né? Então, como é que a gente consegue falar de desigualdade social, né? E dessa angústia, né? De viver em Brasília e de ver a causa dessa mazela toda, mas sem ser didático. Aí apareceu, né? Sabe, aquele abençoado poderia ter sido você, sabe? Né? Eu estudava numa escola que tinha etnias do país, do mundo inteiro, né? E tinha pessoas ali que, poxa, você vê, sabe? Se não fosse esse fundo da escola americana, eles podiam estar em qualquer contexto social pior do que aquilo.
Entendi. Aí você vê a bênção, né, de ter meio nascido nas famílias que a gente nasceu, de meio cair de paraquedas nesse mundo, com o mínimo de condição, pelo menos, de ter uma educação, sabe? E isso angustiava muita gente. Então, quando você tem os playboys em Brasília, só preocupado em mulher, é como se fosse o nascimento do sertanejo, essa música tão pobre, assim, com as rimas são todas no infinitivo, assim, é muito pobre tudo. Pegação, cerveja, traição, balada. E esse termo balada é o termo que eu odeio e eu proíbo qualquer um na banda falar. Isso é gíria paulista e nenhum brasileiro devia estar falando isso, né? Então você já estava vendo metade da população brasileira descendo por esse caminho. E você tinha a galera de Brasília indo para o outro, sabe? Vamos usar o espaço que a gente tem para pelo menos passar uma coisa positiva, passar uma conscientização. Vamos tentar fazer música tão impactante quanto o punk foi pra gente. Sim, E foi isso que eu acho que foi até quando a gente. Assim, claro, sem conseguir planejar, ele apareceu. claro, claro. E a ressonância, até hoje, eu me espanto com isso. Mas, É. mais uma vez, eu fico meio angustiado, porque, poxa, parece que foi escrito ontem. O disco inteiro parece que foi escrito ontem, né?